Olá pessoal, estamos de volta aqui às nossas aulas de física, tá bom? Estamos estudando movimento, dessa vez nós vamos estudar movimento uniformemente variado, ok? Nós estávamos estudando movimento retilíneo uniforme ou apenas movimento uniforme. E o que é que vai mudar principalmente em relação a movimento uniformemente variado? O que vai mudar é o surgimento de uma nova grandeza que vai estar envolvida dentro das situações que nós vamos passar para vocês, ok? O movimento retilíneo uniforme, que foi o que nós estamos, ele considerava que a velocidade era sempre a mesma durante o movimento de um corpo, né? E agora a gente vai considerar que vai haver uma mudança na velocidade. A velocidade ela vai variar, né? Como diz aqui, vai haver movimentos variados de velocidade. Para haver movimentos variados de velocidade, é preciso que haja o surgimento de uma nova grandeza que eu falei, que é a questão da aceleração, né? Então todo mundo sabe que quando a gente fala de velocidade, a gente vai falar de móveis que ora anda mais rápido, ora anda mais lento, ora acelera, ora freia, né? Então, o que vai ser considerado aqui é que como o movimento é variado, então a velocidade ela vai se modificar, e isso vai se modificar de uma maneira uniforme, ou seja, essa velocidade, se for 20 metros por segundo durante um segundo, ela vai passar para 40 metros por segundo, né, a partir de um segundo e assim por diante. Então vai haver uma variação do movimento, mas essa variação é de uma maneira uniforme, daí o nome movimento uniformemente variado, né? E daí o livro de vocês traz os conceitos de aceleração e desaceleração, porque na verdade são os dois conceitos que vão estar envolvidos, né, nesse novo conteúdo que é movimento uniformemente variado, né? Ambos os termos traduzem a ideia de variação de ritmo ou de velocidade, né? Foi o que quisemos transmitir com essas duas sentenças acima. No domínio da física, acelerar é fazer a intensidade, a direção ou o sentido da velocidade alterar-se, aumentando ou diminuindo, né? Então a gente vai falar sobre isso. E aqui tem dois itens que também aparecem no livro de vocês, que diz o seguinte: movimentos que ocorrem com o aumento da velocidade são chamados de movimentos acelerados. Movimentos que ocorrem com a diminuição da velocidade são chamados de movimentos retardados. São alguns dos termos que vão aparecer aí durante os nossos estudos, né, desse novo movimento que a gente vai estar estudando, né? Então, é importante enfatizar que o móvel se deslocando em alta velocidade, a aceleração não está necessariamente atuando. No instante em que a velocidade de um móvel parou de aumentar, mantendo-se constante, a aceleração deixou de operar, mesmo que ele continue movimentando-se bem rápido. Por exemplo, alguém sai dirigindo um automóvel e faz com que esse automóvel chegue a 120 km por hora. É bem rápido. E aí ele passa, sei lá, 1 minuto nessa velocidade, na mesma velocidade. Então não há modificação de aceleração se ele passa 1 minuto na mesma velocidade, 120 km por hora. Durante esse tempo não houve variação de aceleração. Porque sempre que há variação de aceleração, vai haver variação na velocidade e aí vai ser o movimento uniformemente variado. Então, a aceleração escalar média, que é a variação total da velocidade de um móvel em determinado intervalo de tempo, tá bom? Então, isso aqui é o elemento novo que eu falei que surgir, tá certo? Então, supondo que a velocidade do veículo tenha se elevado de 30 km por hora para 84 km por hora, né? Um acréscimo de 54 km por hora em 10 segundos. Então, ele aumentou 54 km por hora, isso aqui foi só a diferença em 10 segundos. Então, isso significa que é 5,4 km por hora por segundo, né? Então, isso é uma aceleração escalar média. E aqui nós começamos a apresentar as fórmulas, né? Nós vamos ter várias fórmulas, e uma das fórmulas é essa daqui para calcular a aceleração média, né? Como é que calcula a aceleração média?
a diferença de velocidade pela diferença de tempo. Variação de velocidade menos variação de tempo. Velocidade final menos a velocidade inicial, né? Tempo final menos o tempo inicial. Ok? Eu estava falando aqui. Se aumentou de 30 para 84, então aumentou 54 km por hora. Então a variação de velocidade 54, variação de tempo 10. Então 54 dividido por 10 dá 5,4, que é a aceleração média, né? Que é 54 km por hora, segundo a segundo. Aí nós temos a aceleração escalar instantânea, que é a que acontece a cada momento, né? Exatamente como a gente tem a velocidade média e velocidade instantânea, a gente tem também a aceleração escalar instantânea. Nós temos aqui as unidades de medida da aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, essa aqui é a mais usada. A gente vai encontrar algumas outras, tá bom? Centímetros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, quilômetros por segundo ao quadrado e várias outras, sempre segundo ao quadrado, mais o sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. A grande maioria das situações que vão aparecer para trabalhar com movimento uniformemente variado vai ser metros por segundo ao quadrado. E aí, nesse novo movimento, a gente vai ter algumas situações que é importante que vocês prestem bastante atenção. Vocês acompanhem no livro de vocês. Eu tenho aqui velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, no primeiro movimento, que é dessa figura aqui. A velocidade é 8 no instante 0, ela aumenta para 13 no instante 1, 18 no instante 2 e 23 no instante 3. Então ela está aumentando 5 metros por segundo ao quadrado, isso aqui é a aceleração. Vocês percebam que aqui nós temos a direção para a direita, o sentido para a direita e a velocidade para a direita. Como está todos aqui para a direita, então nós temos o movimento progressivo e acelerado. Aqui nós temos a direção para a direita, mas nós temos a velocidade e a aceleração para a esquerda. Então esse movimento é retrógrado, né? Veja bem, a velocidade de centímetros por segundo 2, 0, 5, 1, né? Diferença de 3 centímetros por segundo ao quadrado, né? No entanto, isso aqui está indo no sentido contrário. Aí nós temos ainda aqui, ó, movimento progressivo e acelerado, e aqui nós temos o movimento progressivo e retardado. Por quê? Direção para cá, aceleração para a esquerda e movimento da velocidade para a direita. Então, é progressivo porque a velocidade está no mesmo sentido, direção, mas é retardado porque a aceleração está no sentido contrário da velocidade. Aqui também, né, retrógrado porque a velocidade está no sentido contrário da seta, e retardado porque a aceleração está no sentido contrário da velocidade. Então, prestem bem atenção a essas situações aqui depois do vídeo e no livro de vocês, para vocês entenderem a diferença progressivo e acelerado para progressivo e retardado, progressivo e acelerado para retrógrado e acelerado, e retrógrado e acelerado, perceba a diferença para retrógrado e retardado. Então, é importante que vocês tenham atenção a essas diferenças, ok? E aqui volta mais uma vez no livro, ele volta a falar do movimento uniformemente variado, né? Todo deslocamento cuja aceleração escalar é constante e não nula é denominado movimento uniformemente variado. Aqui novamente no livro você volta a apresentar a aceleração média, que é igual a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. A gente vai ter várias formas e no outro vídeo a gente vai apresentar inclusive quais são as outras formas que a gente vai trabalhar. Okay?